Glória a Deus, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja na minha vida, na sua vida, seja nas nossas vidas. Amém? Estava ali orando e Deus me deu uma palavra. Terminei de orar, abri a Bíblia e Deus me deu uma palavra para confirmar a palavra anterior. Amém? Porque é o Senhor quem fala. Aqui neste lugar, sou apenas um simples, humilde servo de Deus. E o Senhor me deu uma palavra que se encontra no livro de Mateus, capítulo 18, que fala sobre o maior no reino dos céus. Livro de Mateus, capítulo 18. Naquela mesma hora chegaram seus discípulos aos pés de Jesus, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, a pôs no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome uma criança tal como esta, a mim me recebe. Mas qualquer que se escandalizar um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e se submergisse na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mister que venha escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Glória a Deus. Aqui nós vemos uma palavra sobre o maior no reino dos céus. Sabemos que Jesus, durante seu ministério, ele sempre andava, caminhava, por muitos lugares com seus discípulos, pregando salvação, pregando arrependimento de pecados e falando sobre o reino dos céus. Então os discípulos de Jesus, os discípulos de Cristo, estavam curiosos a respeito do reino dos céus. E eles queriam saber, quem seria o maior no reino dos céus. E a palavra fala: naquela mesma hora chegaram, os seus discípulos ao pé de Jesus, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, a pôs no meio deles e disse: e em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Se tornar humilde como uma criança. Agora nós vamos meditar. Agora nós vamos aprender aqui o que é ser humilde como uma criança. Vamos pensar um pouco, vamos refletir um pouco, para nós aprendermos o que é ser humilde como uma criança. Porque Cristo disse que para nós ser o maior no reino dos céus, nós precisamos ser, humilde como uma criança. Ou seja, também ele falou que para nós também se salvar, que também para nós entrar no reino dos céus, nós precisamos ser humildes como uma criança. Correto? Presta atenção, olha a resposta de Jesus, mais uma vez, presta atenção. Em verdade vos digo que se não vos converterdes,
e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrarei no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus, né? Então, Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo, ele pegou uma criança e colocou no meio deles, né? Ali no meio dos discípulos, né? Entre Jesus, né? Jesus colocou entre ele, né? Entre seus discípulos, uma criança, né? E falou: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como essa criança, esse é o maior no reino dos céus. Então, o que nós vamos aprender, né, nessa palavra, o que nós vamos meditar nessa palavra, o que nós vamos refletir nessa palavra é o que é ser humilde como uma criança. Nós precisamos aprender o que é ser humilde como uma criança, para nós poder ser o maior no reino dos céus, para nós podermos entrarmos no reino dos céus, nós precisamos aprender o que é ser humilde como uma criança. Muito bem, né? Uma criança era inocente, né? A primeira coisa, inocente. Aí você vai perguntar assim: mas evangelista Marionei, como é que eu vou ser inocente? Como uma criança? Quer que eu explique para você como é que você vai ser inocente como uma criança? Fica aí, não sai do vídeo. Fica aí, eu vou explicar para você como é que é ser inocente como uma criança. Muito bem, o que houve há 2000 anos e 23 anos atrás? A palavra não disse lá no livro de João, no capítulo 3, no versículo 16, que fala, né, que portanto Deus amou o mundo, né, de tal maneira que entregou seu único filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Sabe como que você vai se tornar inocente? Como uma criança? Você aceitando o sacrifício de Cristo na cruz, né? Você confessando os seus pecados a Deus e no nome do Senhor Jesus Cristo, você pedir perdão, você se arrepender de todo o seu coração. Aí o seu coração vai ser limpo. Aí sua mente vai ser santificada, o seu coração vai ser santificado. Aí Deus vai passar a agir e a trabalhar na sua vida e você vai se tornar inocente como uma criança, né? Porque você aceitou a graça, você aceitou a graça que é o sacrifício de Cristo na cruz. Você, né, se redimiu através desse sacrifício de Cristo na cruz, né? Cristo lá na cruz, ele derramou o sangue dele, né? E através desse sacrifício, né, você se redimiu com Deus, né? Você, né, se redimiu, se converteu, conforme a palavra fala, se converterdes, né, como criança. Então você se redimiu, você se tornou inocente como uma criança, através do sacrifício de Cristo na cruz, através de você ter se convertido verdadeiramente ao Senhor Jesus Cristo, né? Então esse é o primeiro passo. Uma criança é inocente, né? Uma criança não tem maldade. Como é que se livra da maldade? Da mesma forma, se convertendo, né? Como eu expliquei, da mesma forma, não tendo maldade, né? Aceitando o sacrifício de Cristo na cruz, se redimindo com o Senhor, pedindo perdão, né? Se batizando, né? Indo para a igreja, indo para a comunhão, se tornando um cristão, se tornando um servo do Senhor, né? Ser como uma criança. A criança é humilde. A criança, ela é alegre. Ainda hoje, né? Na parte da manhã,
nesse domingo, na parte da manhã, eu brincava com a minha filha. E ela ria, uma criança inocente, né? Ela dava risada, e dava gargalhada, né? Tava feliz, brincava com ela. Uma criança não tem maldade, né? Ela é inocente, ela é limpa. Uma criança é pura. Então, e Jesus, olha o que ele fala: mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que se ele pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e se submergisse na profundeza do mar, né? Ai daquele que tocar numa criança, meu irmão. Tu viu o que Cristo disse, né? Melhor é como se amarrasse né? Uma pedra no pescoço, uma pedra grande, enorme, e jogasse essa pessoa nas profundezas do mar. Foi o próprio Cristo que falou, deixando bem claro aqui que não são as palavras do evangelista Marionei. Foi Cristo que falou aqui na Bíblia, não fui eu. Olha o que ele falou: mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha, submergisse na profundeza do mar. Então, uma criança, para Cristo, para o Senhor Jeová Rapá, que significa, você sabe, o Deus que cura, uma criança, para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é algo muito precioso. O Criador, ele tem muito amor nas crianças. Ele tem muito amor nos pequeninos. E ai daquele, e ai daquela, que tocar numa criança, fizer mal a uma criança, vai enfrentar o Criador, vai enfrentar o Senhor dos Exércitos. Mas a palavra diz humildade, confirmando a primeira pregação, confirmando a primeira ministração, a humildade. A humildade tem vários cumprimentos, né? Para você ser humilde, né? A humildade é algo essencial na vida do cristão. É tudo, né? Porque vê o que Jesus disse: em verdade vos digo que, olha só, em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome uma criança, tal como esta, a mim me recebe, né? Então, fala no 4, né? Portanto, aquele que se tornar humilde como essa criança, esse é o maior no reino dos céus, né? Temos que ser humilde como uma criança, né? Nós precisamos voltar à remissão com Deus, ser humilde como uma criança, né? Porque uma criança, como eu disse, uma criança é limpa, uma criança é pura, né? É inocente. Amém? E como nós vamos ser inocentes? Como faremos? Eu já falei. Como faremos para sermos inocentes? Como faremos para ter um coração limpo, um coração puro, um coração santificado,
uma mente santificada, uns pensamentos santificados, né? Nós precisamos nos convertermos verdadeiramente ao Senhor Jesus Cristo. Precisamos falar: Senhor Jesus Cristo, me perdoa, Pai, pelos meus pecados. Senhor Jesus Cristo, me perdoa pelas minhas falhas. Me perdoa pelas minhas imperfeições. Perdoa os meus pecados. Escreva, Senhor, o meu nome no livro da vida. E eu recebo o Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da minha vida. Apaga os meus pecados. Lança os meus pecados no mar do esquecimento do Senhor. E você vai viver uma nova vida com o Pai, uma nova vida com o Filho, uma nova vida com o Espírito Santo de Deus. Deixa essa palavra para você, meu irmão. Amém? Procure Cristo enquanto se pode encontrar. Amém? A oportunidade é agora. É agora a oportunidade para você confessar os seus pecados a Cristo. É agora a oportunidade para você receber a Cristo como único e suficiente Salvador das suas vidas e se batizar nas águas e viver uma vida de cristão. Para que quando, pedir a sua alma, para que quando chegar o seu dia, você tenha o que apresentar ao Senhor Jeová, ao Senhor Jesus Cristo, ao Espírito Santo de Deus. A escolha é sua. É você que decide aonde você vai passar a sua eternidade, O conhecimento e a orientação foi passada. Basta você seguir. Amém? Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. E eu quero estar fazendo uma oração por você nessa hora. Você que está assistindo esse vídeo, eu quero orar por você. Amém? Amém? Vamos orar? Vamos falar com Deus? Quer preparar um copo d'água aí? Pega aí um copo d'água, Pega aí um copo d'água. Nós vamos orar em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai amado, Pai querido, me coloco, Senhor, na Tua presença, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, quero estar mais uma vez orando, Senhor, por todos que estão assistindo esse vídeo, pedindo ao Senhor, Pai, que o Senhor venha alcançar a todos com a Tua graça, com a Tua misericórdia, com a Tua compaixão, com o Teu amor, com o Teu carinho. Que o Senhor venha curar as enfermidades, que o Senhor venha repreender o mal, Senhor, a negatividade. Senhor, repreenda todo espírito de perturbação, ansiedade, nervosismo, mau humor, irritação, estresse. Todo mal, Senhor, seja repreendido agora, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, e que haja restauração, que haja renovação, transformação, mudança, vigor, saúde, energia, força, ânimo, disposição, coragem e alegria, Senhor, em cada coração, Pai. É o que eu te peço, Senhor Jeová, nessa hora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoa, Deus, cada vida, Senhor. Vai de encontro, Senhor, a cada necessidade, Pai. É o que eu te peço, Senhor, e te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Estarei orando por todos, Ao cortar esse vídeo, estarei me colocando novamente em oração, buscando mais ainda a presença de Deus, a presença do Senhor Jesus Cristo, a presença do Espírito Santo de Deus. Que Deus venha nos dar uma semana de vitória, que Deus venha nos dar uma semana de realizações. Amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Um forte abraço,
Esse foi então, né, o terceiro domingo. Terceiro domingo da campanha de oração no monte, vencendo todos os nossos desafios. Esse é o foco dessa campanha de oração, é vencer todos os nossos desafios em nome do Senhor Jesus Cristo. Forte abraço, fiquem todos na paz do Senhor Jesus e até domingo que vem.